de explicar para vocês sobre como realizamos as medidas, os cálculos em uma sobrancelha, tá? O ideal de comprimento em uma sobrancelha é entre 5,5 a 6 centímetros de uma sobrancelha mais conservada, mais preservada também. O comum que a gente encontra são sobrancelhas entre 5 a 5,5, tá? 5 centímetros e meio, que é uma sobrancelha que ainda tá legal, mas provavelmente já foi mexida um pouquinho. Se não for já da estrutura das sobrancelhas da sua cliente. O inapropriado é quando tem menos de 5 centímetros de comprimento. Então, é necessário que a gente pegue um paquímetro para estar medindo o comprimento aqui, ó, dessas sobrancelhas, certo? Então, para a gente encontrar o ponto alto, a gente vai ter que pegar o valor total do comprimento das sobrancelhas, tá? Que equivale a 100%, e dividir. 65% será o tamanho da cauda e 35% do corpo, tá? 65% será o comprimento do corpo e 35% da cauda. A cauda nunca deve ser maior do que o corpo das sobrancelhas, tá, gente? A cauda também, ela deve estar aqui, ó, juntinho, tá? Com o ponto inicial. Então, por exemplo, se a sobrancelha da sua cliente tem 5,5 centímetros, vou colocar aqui, ó. Você mediu e deu 5,5 centímetros de comprimento. O que que a gente vai fazer? A gente vai colocar 3,5 para o corpo, tá? E 2 para a cauda. Ou seja, o corpo vai ficar um pouco maior, né, do que a cauda. Ju, mas eu posso deixar 3 aqui para o corpo e 2,5 para a cauda? Não, tá, gente? Não, porque essa sobrancelha não vai ficar legal, não vai ficar harmônica. Ju, mas e se uma sobrancelha dela for mais comprida do que a outra? Eu devo diminuir? Jamais, tá, gente? A gente deve preservar o máximo de pelo das sobrancelhas que a gente puder. Então, a preservação dos pelos é algo fundamental. Jamais diminua uma das sobrancelhas para igualar com aquela que está curta. O que você deve fazer é encontrar o ponto alto das duas por igual, certo? Ou seja, eu tenho uma sobrancelha, tá? Gente, que sobrancelha mais feinha, meu Deus do céu. Deixa eu apagar aqui e fazer de novo para vocês. Pronto. Tenho duas sobrancelhas. Essa sobrancelha é mais comprida do que essa. O que que eu vou fazer? Eu vou ter que igualar o corpo das duas para o ponto alto ficar certinho. Ou seja, essa daqui tem 5,5 e essa daqui tem 5. Né? O que que eu vou fazer? Vocês já têm uma noção aí? O que que a gente deve fazer? Eu vou deixar 3, tá? Para essa e 2,5 para essa. Raros casos que deve fazer isso, tá? Só nesse caso aqui, de uma sobrancelha ser mais comprida do que a outra. E aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar 3 aqui para igualar o corpo das duas, certo? E vou deixar 2 da cauda. Vocês conseguiram compreender e entender esse raciocínio? Quando uma sobrancelha for mais comprida do que a outra, eu vou ter que igualar o corpo delas, tá? Que as duas tenham o mesmo comprimento de corpo e uma vai ter um pouco a menos de cauda. Ou seja, vai ficar uma sobrancelha mais harmônica. Jamais devo diminuir aqui. Nunca, nunca, nunca. Até aqui tudo bem para vocês?
Já entrando nessa questão aí de sobrancelha, né, de medidas, eu quero dizer outra coisa para vocês aqui que me veio na mente. O início das sobrancelhas, tá? O correto de uma sobrancelha com um início mais natural é que ela seja um pouco mais comprida aqui na frente e mais curta aqui em cima, desculpa, na parte inferior mais compridinha e na parte superior diminuir um pouquinho para dar essa quebrada. Nunca, em hipótese alguma, fazer isso aqui, ó, gente. Esse quadrado aqui, ele não fica legal, tá? E nunca também deixar essa parte superior mais à frente do que inferior. A parte inferior das sobrancelhas tem que estar mais à frente, ó. Outro detalhe importante aqui nas sobrancelhas é o do ponto alto. Isso aqui, ó, não, tá, gente? Esse acento aqui de jeito nenhum. Isso aqui não deixa uma sobrancelha legal. O correto é que o ponto alto ele seja um pouco mais levantado, ok? E arredondado. Compreenderam até aqui? Bom, a próxima aula será sobre erros no formato das sobrancelhas. Aguardo vocês.